Fala, fiel torcida! Chegou a hora de se juntar e vibrar pelo nosso amado Timão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já corre e se inscreve, porque aqui a paixão pelo Corinthians não tem fim. E não esquece de deixar aquele like, porque a sua energia é o que move a nossa caminhada. Agora, vamos falar do momento atual do Corinthians. O Timão, que sempre foi sinônimo de garra e determinação, está enfrentando uma fase complicada. As últimas rodadas do Brasileirão têm sido desafiadoras e a torcida sente a pressão. Estamos naquela situação em que cada ponto conta, cada jogo é uma final e a Fiel precisa estar unida como nunca. A tabela está pegando fogo, e a possibilidade de rebaixamento está mais presente na mente dos torcedores do que gostaríamos de admitir. Mas a esperança é a última que morre, e se tem uma coisa que nós, corintianos, sabemos fazer é acreditar. E como se não bastasse a tensão na tabela, uma revelação bombástica surgiu para abalar ainda mais a Fiel. Uma vidente, conhecida por suas previsões controversas, soltou uma profecia que deixou todos em alerta: o Timão lutará contra o rebaixamento no final do Brasileirão de 2025. Pode acreditar, a frase ecoou nos corredores do clube e nas redes sociais, gerando um verdadeiro alvoroço entre os torcedores. O que isso significa para nós? Será que estamos diante de um cenário que pode se concretizar? Essa revelação não é apenas uma frase solta, ela traz consigo uma onda de insegurança e desconfiança. A Fiel, que sempre teve um amor incondicional pelo Timão, começa a se questionar: será que a situação realmente é tão crítica assim? As redes sociais estão fervendo. Uns dizem que é apenas uma previsão de uma vidente sem credibilidade, enquanto outros estão apavorados com a possibilidade de um futuro sombrio. É um verdadeiro drama que se desenrola, e a cada dia que passa, a ansiedade só aumenta. Nos bastidores do clube, o clima é tenso. Jogadores, comissão técnica e até a diretoria estão sentindo o peso dessa profecia. A confiança do elenco pode ser abalada, e isso pode refletir diretamente em campo. O que será que a comissão técnica está pensando sobre isso? Como os jogadores estão lidando com essa pressão extra? É um momento delicado, e a união da torcida pode ser um fator decisivo para que o Timão consiga superar essa fase. E a pergunta que fica é: como a Fiel vai reagir a essa profecia? Estaremos prontos para apoiar o time em todas as circunstâncias, ou a incerteza vai nos abater? Um verdadeiro teste de fé e amor pelo Corinthians está à nossa porta. Precisamos nos perguntar: estamos preparados para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente, ou essa revelação vai nos deixar ainda mais inseguros? A expectativa é alta, e a cada dia que passa, a fiel torcida precisa se unir em torno do nosso amado Timão. O campeonato está acirrado, e a luta contra o rebaixamento pode ser mais do que uma simples previsão de uma vidente. É uma chamada à ação, um lembrete de que, juntos, podemos superar qualquer obstáculo. Então, Fiel, o que vocês acham dessa profecia? Vamos confiar no nosso Timão ou é hora de ficar em alerta total? Deixe seu comentário, porque a sua voz é muito importante para nós. Não saia daí, porque o próximo capítulo está repleto de emoções e surpresas. A profecia da vidente caiu como uma bomba nas redes sociais e, claro, nos corações da fiel torcida. O Timão lutará contra o rebaixamento no final do Brasileirão de 2025. Foi isso que ela disse, e a repercussão foi instantânea. O clima nos bastidores do clube, que já estava tenso, agora se transformou em um verdadeiro drama. A confiança da torcida, que sempre acreditou na força do Corinthians, começa a fraquejar diante de uma previsão tão sombria. O que pode parecer apenas uma previsão mística para alguns, se transforma em um pesadelo para outros. O torcedor, que já enfrenta dias difíceis, agora se vê assombrado pela possibilidade de ver seu time querido na zona da degola. Isso é algo que a Fiel não está disposta a aceitar. As conversas nas arquibancadas e grupos de WhatsApp fervilham. Será que estamos mesmo à beira do rebaixamento? O que aconteceu com o nosso Timão? A insegurança se espalha como um incêndio, e a esperança parece se esvair. Vamos analisar a situação atual do Corinthians. O time está em uma fase complicada, e os resultados em campo não têm sido os melhores.
A equipe está lutando para se manter fora da parte de baixo da tabela, e os torcedores sentem essa pressão. Comparar a atual temporada com as anteriores é inevitável. Lembramos de 2007, quando o Corinthians sofreu o rebaixamento, e a dor daquela queda ainda está fresca na memória da Fiel. Aquela foi uma época de tristeza, e ninguém quer voltar a passar por isso. Agora, com essas palavras da vidente ecoando em nossos ouvidos, a situação se torna ainda mais crítica. O que vamos fazer se o time não conseguir reagir? A Fiel sempre foi conhecida por sua paixão, mas há um limite para a paciência. A pressão aumenta, e os jogadores sentem isso. A cobrança da torcida está nas redes sociais e nas arquibancadas. O clima de confiança está se transformando em desconfiança. Quem será o responsável por essa situação? O técnico está no comando certo? Essas perguntas estão nos lábios de todos. E não para por aí. A diretoria do clube também está sob enorme pressão. A pergunta que não sai da cabeça de ninguém é: o que será feito para mudar essa trajetória? As contratações, as estratégias, tudo deve ser reavaliado. O torcedor, que sempre sonhou com títulos e grandes atuações, agora se vê em um dilema. A esperança de um futuro brilhante começa a se misturar com um drama quase palpável. E a pergunta que fica é: será que a Fiel vai aguentar mais um ano de incertezas? As comparações com outras temporadas não param. Em 2015, o time se reergueu após um começo difícil e conquistou o Brasileirão. A Fiel se lembra disso e clama por uma nova virada. Porém, a situação atual é diferente. O nível de competição aumentou, e as cobranças também. O que antes era uma certeza, agora é uma incerteza que pesa no coração de cada corintiano. O que vamos fazer para recuperar a confiança perdida? Os bastidores se tornaram um palco de drama e emoção. Jogadores se reúnem, conversam, buscam soluções. A comissão técnica também está em alerta. O clima está pesado, e a pressão aumenta a cada jogo. Todos sabem que o futuro do clube está em jogo, e a torcida está atenta a cada movimento. A Fiel é exigente, e não aceita menos do que a paixão que sempre foi a marca registrada do Corinthians. Agora, meu amigo, eu te pergunto, como você se sente com essa profecia? Acredita que o Timão vai conseguir se recuperar a tempo? O que você faria se estivesse no lugar dos jogadores? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater sobre o futuro do nosso amado Corinthians. A expectativa está no ar, e a luta está apenas começando. A tensão está no ar, Fiel. A bombástica revelação da vidente deixou todos nós em estado de alerta. O Corinthians, que já enfrentou adversidades em temporadas passadas, agora se vê diante de uma nova e assustadora profecia: o Timão lutará contra o rebaixamento no final do Brasileirão 2025. E aí, como fica a nossa história? Vamos analisar a situação atual do nosso amado Corinthians. O desempenho na tabela não é nada animador. As últimas rodadas foram um verdadeiro pesadelo, com derrotas inesperadas e empates frustrantes. A pressão é imensa, e a Fiel sente a necessidade de uma reação. Comparando com temporadas anteriores, é impossível não lembrar do ano de 2007, quando o Timão passou por um momento de turbulência e acabou rebaixado. Aquela dor ainda está viva na memória da torcida, e a incerteza traz à tona fantasmas que juramos ter exorcizado. O que está acontecendo com o nosso elenco? A qualidade técnica que sempre foi uma marca registrada parece estar em falta. Jogadores que antes eram decisivos agora se mostram inseguros. O clima nos treinos é pesado, e o técnico enfrenta um verdadeiro dilema: como motivar um grupo que parece perdido? E é aí que entra a comparação com o passado. Naquele 2007, o Corinthians também tinha estrelas, mas a falta de união e confiança acabou custando caro. A pergunta que não quer calar: será que estamos repetindo os mesmos erros? Além disso, precisamos considerar o calendário apertado. O Timão tem competições em andamento, e a maratona de jogos pode ser um fator crucial. A falta de um elenco robusto para suportar a pressão pode ser um caminho perigoso. E se a profecia da vidente se concretizar? O que a Fiel pode esperar nos próximos meses? A torcida pode se unir e empurrar o time para fora dessa situação?
Ou a desconfiança e o medo podem prevalecer, criando um ambiente tóxico que só atrapalha ainda mais? Mas não podemos esquecer que o Corinthians é conhecido pela sua garra e resiliência. A história do clube é repleta de superações e reviravoltas. Em 2015, quando muitos duvidavam, a equipe se uniu e conquistou o Brasileirão de forma impressionante. O que precisamos agora é que essa união aconteça novamente. Será que a Fiel vai conseguir se mobilizar e transformar essa profecia em uma motivação para lutar contra o rebaixamento? A força da torcida pode ser a chave para mudar o rumo do timão. E, claro, temos que lembrar que as rivalidades também estão presentes. Os adversários não vão dar trégua. As próximas partidas prometem ser verdadeiros testes de fogo. Cada jogo será uma batalha, e a presença da Fiel nas arquibancadas pode ser o diferencial que o time precisa. Se a torcida se unir e acreditar, a vitória pode ser uma possibilidade real. Mas e você, torcedor? O que espera do Corinthians nos próximos jogos? Será que vamos ver uma reviravolta no final da temporada ou a profecia da vidente se tornará realidade? O futuro é incerto, mas o sentimento da Fiel é forte. A paixão pelo Corinthians é inabalável. Vamos juntos, na alegria e na tristeza, nesta jornada. O que será que nos aguarda? Será que essa tempestade vai passar e nos levar a dias melhores? Deixe sua opinião nos comentários, porque a voz da torcida é essencial. Vamos juntos, Fiel. O Timão precisa de nós. A torcida do Corinthians sempre foi conhecida por sua paixão inabalável e por acreditar que, mesmo nos momentos mais difíceis, a união pode fazer a diferença. Agora, com a recente profecia da vidente, o clima é de apreensão. Mas o que podemos esperar para o futuro do Timão? Primeiro, é importante refletir sobre a força que a Fiel exerce. O Corinthians não é apenas um clube de futebol, é uma grande família, uma comunidade que vive e respira o alvinegro. E quando a situação fica complicada, como a vidente previu, é hora da torcida se unir ainda mais. As dificuldades podem ser grandes, mas a força da Fiel é ainda maior. Lembremos de temporadas passadas, quando o clube se viu em situações semelhantes. A união da torcida fez o time se erguer e lutar. A história do Corinthians é repleta de superações e reviravoltas. A profecia é um chamado para que todos nós, torcedores, façamos a nossa parte. O apoio incondicional nas arquibancadas, o incentivo nas redes sociais e a presença em cada jogo são fundamentais. A Fiel não pode deixar que o medo do rebaixamento tome conta. Precisamos transformar essa ansiedade em força. É um momento de reflexão, mas também de ação. Como podemos, juntos, mudar essa trajetória? Olhemos para o elenco. Os jogadores precisam sentir que a Fiel está ao lado deles. Com a pressão de uma possível luta contra o rebaixamento, a confiança é essencial. Já vimos como a energia da torcida pode levantar o time em momentos de dificuldade. O que precisamos é de um grito coletivo, um apoio que ecoe na arena e que faça o time acreditar que é possível vencer qualquer adversidade. E o que dizer da comissão técnica? Eles têm um papel vital nessa reviravolta. As decisões que forem tomadas a partir de agora serão cruciais. Precisamos que a comissão tenha a sabedoria e a coragem de fazer as escolhas certas, de escutar a voz da torcida e de dar espaço para que os jogadores sintam o peso e a responsabilidade de defender o manto sagrado. A pressão pode ser um divisor de águas. Será que estamos prontos para suportar esse peso e, ao mesmo tempo, apoiar incondicionalmente? Além disso, o cenário se torna ainda mais complexo com as mudanças constantes na tabela do Brasileirão. Cada jogo se torna uma final, e a pressão aumenta a cada rodada. O que a Fiel precisa compreender é que os jogadores são humanos, e a paixão que sentimos pode ser uma força poderosa, mas também pode ser um fardo. O amor e a esperança devem prevalecer. Cada torcedor deve se perguntar: como posso contribuir para que o Corinthians saia dessa situação? A união faz a força, e essa força pode ser a chave para que o Timão não apenas evite o rebaixamento, mas também retome o caminho das vitórias. A cada grito de apoio, a cada bandeira levantada, a Fiel pode mudar a história do clube. É preciso acreditar, mesmo diante do medo e da incerteza. Será que estamos prontos para essa batalha?
O futuro é incerto, mas a fiel é uma constante. A paixão pelo Corinthians nunca vai acabar. O que precisamos agora é transformar essa energia em algo concreto, em apoio real e em um clamor que reverberará pelo campo. Qual será o nosso papel nessa luta? Que legados deixaremos para as próximas gerações de corintianos? A hora é agora. A pergunta que fica é: você está pronto para fazer parte dessa história e lutar ao lado do Timão? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos juntos, fiel, porque o Corinthians é maior que qualquer profecia.